Está no ar, programa Vozes da Cidade, aqui na TV Evangelizar. Boa tarde, que bom chegar aqui na sua TV e encontrar a sua família sempre reunida para assistir a nossa programação. Para Maringá, para mais de 40 cidades, nós estamos aqui na tela da TV Evangelizar. E pelo nosso YouTube. Terminou o programa, já está disponível o programa no YouTube, TV Evangelizar Oficial, para quase 2.500.000 inscritos. Você não está inscrito ainda no nosso YouTube? Se inscreva, TV Evangelizar Oficial. Você vai encontrar muito conteúdo bom. Todos os momentos tem um conteúdo preparado para você, tá bom? Hoje quem vai conversar aqui comigo é o Rafael Crosati, ele que é coordenador do Grupo de Trabalho Economia de Francisco. Seja muito bem-vindo. Rafael, boa tarde, obrigado desde já pela presença. Boa tarde, Rafael, é um prazer. Pode se sentar, ficar à vontade para conversar com a gente. Eu já converso com o Rafael, mas antes eu quero que você acompanhe essa matéria. Por favor, coloca no ar. Olhe para mim, não desvies o rosto de nenhum pobre. Motivados pelo Papa Francisco, vamos celebrar a Jornada Mundial dos Pobres. Nos unindo a milhares de pessoas, clamamos pela solidariedade e a paz. O Santo Padre afirma que quando nos deparamos com um pobre, não podemos virar o olhar para o lado oposto, porque impediríamos a nós próprios de encontrar o rosto do Senhor Jesus. De 12 a 19 de novembro, mobilize sua comunidade eclesial, pastorais e movimentos para celebrar a 7ª Jornada Mundial dos Pobres, com momentos de oração, reflexão e gestos concretos de solidariedade e partilha. A 7ª Jornada Mundial dos Pobres. Olhe para mim. Não desvies o rosto de nenhum pobre. Este é o Vozes da Cidade, aqui na sua TV Evangelizar. Obrigado pela sua companhia. O nosso convidado de hoje é o Rafael Crosati, da Economia de Francisco. E a gente já começa situando o nosso povo que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. O que é a Economia de Francisco, Rafael? Seja bem-vindo. Olá, Rafael. É sempre um prazer estar com você aqui na TV Evangelizar. Aproveito também para cumprimentar todos os telespectadores. Uma satisfação ter mais essa oportunidade de falar com vocês sobre esse projeto do Papa Francisco, que é a Economia de Francisco. Um projeto iniciado lá em meados de 2019, portanto, completou recentemente 5 anos, que nasce do coração do Papa na perspectiva de discutir no mundo todo um novo modelo econômico, um modelo econômico que seja mais justo, que promova mais igualdade, equilíbrio e justiça social. Você que está acompanhando Vozes da Cidade aqui na TV Evangelizar, Rafael está aqui com a gente, comentando sobre Economia de Francisco. Então, esse é um novo ar para a igreja, que foi algo que nasceu realmente no coração do Papa, né? Exatamente, Rafael. Não é uma ação isolada. Aliás, é uma característica do Papa de Francisco essa insistência nos processos, né? Ele não faz algo que está desconecto das suas outras ações. Quando o Papa inicia o seu governo, ele lança a exortação Evangelii Gaudium. Então, muito da Economia de Francisco bebe também desse primeiro documento do Papa. Essa ideia da gente refletir com o mundo todo o modelo econômico que, de fato, possa promover relações econômicas mais justas e fraternas. É interessante que esse chamado ele aconteceu antes da pandemia, né, Rafael? Em 2019. Mas logo em seguida veio a pandemia, e a própria pandemia foi uma ocasião para jogar ainda mais luz na necessidade de nós revermos as nossas orientações no que diz respeito à economia. E aconteceu um encontro internacional sobre a Economia de Francisco. Como que foi esse encontro? Exatamente. Nós tivemos em Assis, na Itália. A princípio, esse encontro seria realizado em 2020, mas em razão da pandemia precisou ser adiado. Nós até tivemos alguns encontros virtuais, até com a presença do Papa Francisco, também direto de Roma, mas ele insistentemente pediu para que o encontro presencial acontecesse. Isso se deu em 2022. Cerca de 1.000 jovens de até 35 anos, jovens economistas, agentes de transformação social, empresários, estiveram junto com o Papa
para refletir um pouco, não só sobre as suas realidades, mas também com os projetos que estavam sendo desenvolvidos e jogar perspectivas para anos futuros. Nós, enquanto Arquidiocese de Maringá, estivemos presente lá no encontro, mais do que estar presente lá, acolhemos esse chamado desde o início e de 2019 até agora, temos também tentado iniciar processos e contribuir com essas discussões, seja a nível nosso Regional Sul 2, da CNBB no Brasil, na América Latina e também no mundo. Depois desse encontro com o Papa, esse assunto, esse tema se torna cada vez mais presente e cada vez mais importante, né, Rafael? O desafio agora é justamente enraizar essa proposta nas realidades dos nossos territórios. Tanto que, recentemente, o Papa Francisco nomeou o Bispo de Assis como o bispo referencial da economia de Francisco no mundo. E também, recentemente, criou uma fundação ligada ao dicastério de Justiça Social, de Dimensão Social da Igreja, para que esse dicastério, junto com a Fundação, possa também captar recursos e, consequentemente, motivar ações e projetos mais concretos ligados ao espírito da economia de Francisco. E aqui na Arquidiocese de Maringá, quais iniciativas estão acontecendo para enraizar esse tema tão importante? Nós somos a primeira arquidiocese do Brasil a, de fato, incluir a economia de Francisco dentro do seu organograma. Então, desde o ano passado, nós temos o GT da Economia de Francisco, que reúne jovens economistas, estatísticos da área da assistência social, pesquisadores, que têm buscado justamente refletir um caminho de ação. Nós já realizamos 2 edições da Escola Economia de Francisco, ainda online, reunindo várias pessoas, não só aqui da nossa arquidiocese, mas do Brasil todo. Temos também incidido politicamente, participado, por exemplo, do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social aqui de Maringá. Estivemos juntos, né, inclusive também com você, nessa iniciativa junto à Receita Federal, buscando mais recursos para o Fundo da Criança e Adolescente, também da Pessoa Idosa. Participamos recentemente também de uma discussão importante que teve aqui em Maringá para refletir sobre o nosso plano da aceleração econômica. Então, tanto do ponto de vista eclesial, dentro dos processos de formação, participando das reuniões da igreja, ajudando a refletir economicamente também dentro da igreja, mas também promovendo diálogo junto com o poder público e com a sociedade. O Rafael vai continuar conversando com a gente, inclusive daqui a pouquinho, no segundo bloco, quero falar com ele relacionando todo esse trabalho com a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial dos Pobres. O que mais chamou a atenção do Rafael nessa carta e nesse momento em que nós vivemos, o que pega no coração do Papa e diz assim, olha, essa é a direção que nós devemos seguir. Mas eu converso com o Rafael já, a gente continua essa conversa aqui no Vozes da Cidade, na TV Evangelizar. Você continua comigo aqui na programação do Vozes da Cidade. É rapidinho o nosso intervalo, o nosso convidado permanece aqui com a gente e eu volto já com você aqui na sua TV Evangelizar. Vozes da Cidade, aqui na TV Evangelizar. Um abraço todo especial para você que nos acompanha. Nossa conversa continua, nosso entrevistado permanece aqui no estúdio e você ligado aí na sua casa, acompanhando toda a nossa programação. Daqui a pouquinho tem Maringá em Pauta, aqui na programação da TV Evangelizar. Mas agora tem matéria no ar. Coloca no ar. Um lugar de acolhimento para pessoas em situação de rua, com a missão de resgatar a dignidade e promover nelas uma transformação de vida por meio de um processo socioeducativo. Esse é o abrigo Coração Imaculado, localizado no distrito de Guatemi, município de Maringá, no noroeste paranaense. O primeiro objetivo é estar trazendo, resgatando essas pessoas, esses homens, né, que estão em situação de rua, que já estão desacreditados da sociedade, eles mesmos não acreditam mais nele, perderam a fé, perderam o amor de si. Então a gente faz essa reconstrução. A gente vem para cá, vem carregado do mundo, carregado de coisas do álcool, de drogas, de prostituição, a pessoa viram verdadeiramente um nada, né? O local abriga hoje 29 homens, desde o momento em que cruzam os portões da entidade e por todo o período de 12 meses em que ficam aqui, os acolhidos recebem o acompanhamento de uma equipe multiprofissional. Resgatar aqueles que estão realmente à margem e colocar de novo, reinserir novamente a sociedade,
ao vínculo familiar, muitos que já desacreditavam na palavra de Deus, desacreditavam da religião, né? Nós somos uma instituição católica, então a gente acredita muito. Na verdade, o foco nosso é que tudo se inicia com a graça de Deus. Diariamente, eles desenvolvem atividades de laboterapia. São eles os responsáveis por cuidar do espaço e manter tudo da forma mais aconchegante possível. Cuidam das hortas, participam de cursos, aulas de música. E são amparados na vida espiritual. A Casa de Acolhida Coração Imaculado existe há 3 anos. Nesse período, aproximadamente 1.000 homens passaram por aqui. Em 2022, até outubro, já são mais de 400 acolhidos. Pessoas que chegaram desacreditadas e sem perspectivas, mas que voltaram a ter a esperança de dias melhores. Nós temos reconstrução das famílias, de filhos que não falavam com os pais, com os irmãos. Estudam, porque a gente tem aqui também a alfabetização para começar a fazer aprenderem a ler, escrever e depois continuarem lá fora. Mas o melhor de tudo que a gente vê nisso é reconstruir a dignidade. Então a gente temos bastante frutos aqui tirados do Coração Imaculado. Hoje eu me encontro assim, sendo uma outra pessoa, com outros objetivos de vida, objetivo voltar, né? A trabalhar de novo, voltar para o mercado de trabalho e em condições de voltar a ter uma família de volta. Então tem representado um tudo na minha vida. Este é o Vozes da Cidade, aqui na sua TV Evangelizar. Coloca para mim a previsão do tempo, por favor. Aqui na sua TV Evangelizar, você está conferindo a previsão do tempo para Maringá, para algumas cidades aqui da nossa região, para que você aí fique sempre preparado e sempre ligado na nossa TV Evangelizar. Rafael Crosati, coordenador do Grupo de Trabalho Economia de Francisco. Rafael, a gente apresentou um pouquinho deste itinerário da Economia de Francisco e o Santo Padre, o Papa Francisco, sempre escreve uma mensagem para o Dia Mundial dos Pobres. Quando você leu a carta do Papa Francisco, o que mais te chamou a atenção? Que reflexão você tirou dessa carta? É uma carta bastante profunda, como é característico do Papa Francisco, e um dos primeiros pontos, que é o tema central da carta, que nos chama a atenção, é a importância da oração. Já também dialogando com o ano jubilar de 2025, o Papa Francisco nos exorta a relembrar que todas as nossas ações precisam ser guiadas pela oração. É a oração que nos leva à sabedoria, ao discernimento e, sobretudo, nos fortalece nos momentos de dificuldade. Quem lida com as demandas sociais, com os enfrentamentos, com os diálogos, sabe da importância de resistir. Muitas vezes não dá para avançar sempre, mas a resistência e a paciência são fundamentais. E é a oração esse combustível fundamental para todo cristão. E qual ligação você pode fazer entre essa iniciativa do Papa, da Economia de Francisco, com a sua mensagem para o Dia Mundial dos Pobres? Eu vejo a Economia de Francisco como algo a serviço da busca dessa melhoria dessa sociedade que o Papa Francisco tanto nos convida. Então, nessa perspectiva, o que a gente nota é que, novamente, o Papa, além de trazer esse aspecto da oração, de fazer um diagnóstico, de nos iluminar, de nos exortar também às ações mais imediatas, assistenciais, que são importantes, mas também ele nos exorta a questionar as relações estruturais da pobreza no mundo. Porque, de fato, a pobreza existe não por falta de recursos, mas por um projeto, muitas vezes, político de desigualdade, que centraliza a riqueza na mão de poucas pessoas em detrimento de tantas outras. E um dos exemplos concretos que o Papa traz na carta é justamente a questão da guerra. Quantos recursos, bilhões de recursos, são destinados para armamentos, para gerar destruição de tantos irmãos e irmãs, que se fossem alocados para combater, por exemplo, a questão da fome, a questão da habitação, já resolveria esse problema. Então nós, como cristãos, que somos maioria no Brasil e no mundo, por que não buscar a viver, de fato, na prática, também no campo da economia, aquilo que nos inspira o próprio Evangelho?
É como você estava dizendo agora, né? Nós somos a maioria, os cristãos têm essa missão tão importante, mas os frutos do nosso cristianismo ainda precisam melhorar bastante, né, Rafael? De fato, é um desafio que nós temos. Claro que a Igreja Católica, sobretudo pensando aqui a Arquidiocese de Maringá, exerce um protagonismo fundamental na área social. A gente sempre fica imaginando o que seria da sociedade se não fosse a ação da nossa igreja, graças a Deus, inclusive com o apoio de tantos setores da comunicação. Tanto que recentemente agora, no processo eleitoral, isso apareceu praticamente com todos os candidatos, aqueles que foram eleitos ou não, que destacaram a importância e a potência na ação social que a nossa igreja tem. Mas penso que a gente tem espaço para avançar cada vez mais, para discutir, para não se acomodar e achar que é normal, achar que o reino do céu só vai ser atingido depois dessa vida. Não, ele já pode ser vivido e experimentado por todos aqui e agora. E esses questionamentos que o Papa nos faz é uma provocação, mas uma provocação com muito sentido, né? E uma das maneiras de nós mudarmos essa realidade é através da política, da economia e do diálogo. E esse apoio, essa parceria do poder público com as nossas entidades, porque o trabalho hoje que a igreja realiza, se ela não estivesse fazendo, é obrigação do poder público. Sem dúvida. De fato, a igreja não tem essa responsabilidade e penso que nem deve trazer para ela uma responsabilidade que é do poder público. Mas muitas vezes o poder público também não tem condições de resolver e de atender todas as demandas que não são só na área social. Tem também educação, segurança pública e tantas outras. E aí há espaço de parcerias, condições de proximidade, tanto no sentido de nós, enquanto igreja, sugerirmos políticas públicas, mas muitas vezes, por exemplo, tem a questão dos convênios, né, os termos de cooperação que várias entidades nossas acabam executando em parceria com a prefeitura. E aí o nosso papel também de manter esse diálogo, de buscar mais recursos, mais condições. Há vários estudos, né, Rafael, que mostram que a igreja, quando tem recursos, sejam eles privados ou públicos, consegue fazer mais e melhor. Então, por que não uma saída para melhorar essa questão social também é, junto ao poder público, buscar mais recursos e mais condições para que as nossas entidades possam também atuar e reverter essas mazelas que estão presentes na nossa sociedade. Eu estou conversando com o Rafael Crozati, coordenador da Economia de Francisco. Rafael, para terminar a nossa conversa, gostaria que você deixasse a sua mensagem sobre este momento e sobre o seu trabalho na Economia de Francisco, relacionada também à mensagem do Papa Francisco. Deixasse uma reflexão para que o nosso povo pudesse aí perseverar e também conhecer um pouco mais dessa mensagem também. Gostaria mais uma vez de agradecer, Rafael, a todos da TV Evangelizar pela oportunidade de estar aqui, mas por todo o trabalho que vocês desempenham em favor da ação evangelizadora da igreja, sobretudo da ação sócio-transformadora. Convidar a todos a participarem da programação que a Ação Sócio-Transformadora tem proposto para essa Jornada Mundial dos Pobres. São rodas de conversas, plenárias, momentos de trocas, de parcerias, de ações conjuntas. Penso que se nós nos unirmos nesse momento, como o Papa Francisco convida, será ocasião de muitas reflexões e ações que poderão se seguir a partir disso. A Economia de Francisco permanece e continuará a serviço da nossa igreja local aqui de Maringá. É possível acessar os nossos trabalhos também nas nossas redes sociais, @GT Economia de Francisco, e imagino que na medida que a gente vai avançando, a gente vai também conseguindo contribuir cada vez mais. E como a gente discutiu anteriormente, né, Rafael? Penso que as plenárias e essas discussões, elas transcendem as lideranças da própria igreja, mas toda a sociedade maringaense e da região, poder público, é também convidado a participar e a refletir conosco. Todos juntos, no mesmo ideal e no mesmo propósito, seremos capazes de transformar e de melhorar essa nossa realidade. Muito obrigado pela presença. Este é o Rafael Crozati, coordenador do Grupo de Trabalho Economia de Francisco, conversando aqui com a gente na TV Evangelizar. Obrigado pela sua companhia. Obrigado por estar aqui sempre ligado no Vozes da Cidade. Amanhã tem muito mais. Obrigado pelo seu carinho. Uma excelente noite para você. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.